O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo, Jesus, levantando os olhos para os seus discípulos, disse: Bem-aventurados vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Bem-aventurados vós, que agora tendes fome, porque sereis saciados. Bem-aventurados vós, que agora chorais, porque havereis de rir. Bem-aventurados sereis, quando os homens vos odiarem, vos expulsarem, vos insultarem e amaldiçoarem o vosso nome por causa do Filho do Homem. Alegrai-vos nesse dia e exultai, pois será grande a vossa recompensa no céu, porque era assim que os antepassados deles tratavam os profetas. Mas ai de vós, ricos, porque já tendes a vossa consolação. Ai de vós, que agora tendes fartura, porque passareis fome. Ai de vós, que agora rides, porque tereis luto e lágrimas. Ai de vós, quando todos vos elogiam. Era assim que os antepassados deles tratavam os falsos profetas. Palavra da salvação. Meus irmãos, existe uma ligação entre o Evangelho de hoje e uma afirmação bem evidente e forte de São Paulo aqui na carta aos Coríntios. São Paulo diz aqui no capítulo 7º, primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 7º, versículo 31. São Paulo faz uma afirmação que nós deveríamos nos recordar constantemente, quase como que uma catequese, porque existe um instinto em nós a dessa afirmação se esquecer, a dessa afirmação nós nos esquecermos. Existe um instinto, nós com muita facilidade nós nos esquecemos. A figura deste mundo passa. 1 Coríntios, capítulo 7º, versículo 31. A figura deste mundo passa, isto é, tudo aquilo que aqui nós experimentamos é efêmero, é fugaz, é passageiro. Nada aqui é para sempre. De modo que nós não podemos colocar a nossa esperança em nada aqui deste mundo, porque tudo aqui a traça corrói ou a ferrugem destrói. Ora, se nós tivermos isso bem firmes em nossa mente, esse é o primeiro, não é o primeiro não porque é o mais importante, mas apenas a ordem que eu estou aqui apresentando. É o primeiro pilar. Mas se você ficar apenas com essa afirmação, você cairá no pessimismo e no desânimo. Que é que o homem tira de bom debaixo do sol, né? Então cairá num pessimismo total e completo. Mas tem uma outra verdade que se levanta e aí sim enche o nosso coração de alegria e nos dá a sabedoria necessária para equilibrar a nossa vida. Essa segunda verdade já foi apresentada desde a antífona do Evangelho de hoje. Meus discípulos, né? Nós ouvimos, aleluia, aleluia, aleluia. Meus discípulos, alegrai-vos, exultai de alegria, pois bem grande é a recompensa que nos céus tereis um dia. Aí, meus irmãos, quando esta outra verdade se levanta, o nosso coração se aquieta, o nosso coração se alegra, nós podemos ter paz novamente. Mas aqui, meus santos, se nós não pedirmos a Deus constantemente que Ele aumente a nossa fé, nós iremos disso nos esquecer.
se nós em cada oração que fizermos, e quando eu digo em cada oração que fizermos, é literalmente isso, se você em cada Ave Maria que você rezasse, sei lá, você vai sair de casa e você geralmente faz o sinal da cruz, e você dissesse, mas dizendo de verdade, meu Deus, eu creio, mas aumentar a minha fé. Você entrou na igreja, fez a genuflexão para o Santíssimo, e você imediatamente, olhando para nosso Senhor lá no sacrário, aqui no sacrário, você diz, Jesus, eu creio, mas aumentai a minha fé. Você ligou o seu computador para acompanhar a missa pela internet, e antes mesmo que ela comece, você diz, Jesus, eu tenho fé, mas eu preciso ter uma fé maior, aumenta a minha fé, para que eu creia nas tuas palavras, para que eu creia, Senhor, a figura desse mundo passa, tudo nesse mundo é passageiro, e existe, Senhor, uma recompensa bem grande, reservada para nós, reservada para mim. Aí sim, quando essas duas verdades estão ali bem alicerçadas na sua alma que procura a Deus na oração, né? Pedindo a Deus que lhe aumente cada vez mais a fé, consequentemente na sua alma que tem crescido pouco a pouco na graça de Deus, na amizade com Deus, você vai ouvir a palavra de Deus sem grande escândalo, e você vai compreender a verdadeira sabedoria que ali se encontra. No Evangelho de hoje, Jesus faz uma afirmação que o mundo insiste em se esquecer. Jesus diz, né, bem-aventurados os pobres, porque vosso é o reino dos céus. Meus irmãos, sejamos sinceros que quando nós ouvimos esta bem-aventurança, isto é, Jesus está dizendo, felizes os pobres, por quê? Porque deles é o reino dos céus, e ele diz lá embaixo, mas ai de vós ricos, porque já tendes a vossa consolação, e a nossa tentação é dizer o contrário, feliz é quem é rico, e infeliz é quem é pobre. Nós temos esta tendência, isto é, nós não acreditamos nesta palavra que nosso Senhor está dizendo. Nós não acreditamos naquela palavra que o Espírito Santo disse por meio de São Paulo. 1 Timóteo, capítulo 6, 1 Timóteo, capítulo 6, versículos 9 e 10. São Paulo diz, aqueles que desejam se tornar ricos caem em armadilhas do demônio, porque a raiz de todos os males é o amor ao dinheiro. Levados por essa cobiça, alguns se desviaram da fé e se enredaram em muitas aflições. Isto é uma verdade, meus santos, de que o dinheiro, as riquezas, e aqui não compreendamos apenas o dinheiro, mas toda a riqueza, tudo aquilo que se tem com fartura, tende a nos encantar, a nos hipnotizar, a roubar o lugar de Deus no nosso coração. Então, se nós não tivermos a sabedoria de Deus, se nós não tivermos o Espírito Santo iluminando a nossa alma, nós iremos ouvir esta palavra, iremos dizer, não, deve ter alguma outra interpretação, deve ter um outro significado, não pode ser assim. Sim, meus santos, existem outras aplicações para esta palavra, e a igreja as utilizou também, mas uma coisa é verdade, essa primeira aplicação sempre foi muito clara. Foi por isso que São Francisco fez o que fez, Santo Antão fez o que fez, São Bento
fez o que fez, e tantos outros fizeram o que fizeram, abandonaram tudo, porque sabiam que o nosso coração sempre tende a se apegar, de modo que a riqueza é sempre vista como uma missão. Se Deus me dá essa missão, então eu vou e eu quero utilizá-la da melhor maneira possível. Eu quero viver isso como um dom também para os meus irmãos. Eu quero fazer o bem com isso que Deus me concedeu. Já que eu sou administrador desses bens, eu quero administrá-los para a felicidade alheia também. Mas na regra geral, os cristãos deveriam ter no seu coração esta verdade: bem-aventurados são os pobres, porque aprendem a colocar toda a sua alegria em Deus. E eu repito, meus santos, com muita facilidade, nós dizemos: não, felizes mesmo, são os ricos, porque eles têm muita consolação. E aqui, meus irmãos, vamos para o aspecto prático. Quantas famílias, quantos cristãos, porque não creem nesta bem-aventurança, e não creem neste, cuidado, que nesta advertência de nosso Senhor, porque não creem nisso, por exemplo, muitas famílias matam pessoas, isto é, abortam crianças, porque imagine, padre, eu não vou ter condições, eu vou passar por privações, por grandes dificuldades financeiras, trazendo mais uma criança ao mundo. Então recorre-se aos anticoncepcionais, às pílulas anticoncepcionais que são abortivas, recorrem a outros tipos de aborto. Por quê? Porque o bem-estar neste mundo interpreta-se, é muito mais importante do que o reino dos céus. O que eu quero é o consolo neste mundo. Ora, mas se eu creio de verdade, vamos lá, vamos colocar a nossa fé de uma maneira bem prática. A pergunta é: você crê? Meus discípulos, alegrai-vos, exultai de alegria, pois bem grande é a recompensa que nos céus tereis um dia. Você crê nisso? Que existe uma recompensa bem grande reservada para você? Se você disser que você crê, eu pergunto, vem a segunda pergunta: então vale a pena passar neste mundo 80 anos de privação, dificuldade, não comendo tudo quanto gostaria, usando a mesma roupa várias vezes, até mesmo roupa meio puída, sapato velho, mas depois ir para o céu? É a primeira opção. A segunda é nunca ter existido. Qual é a melhor? Ora, eu acho que a melhor é a primeira opção. Então não tenha dúvidas que se o seu filho, aquele filho que você deixar nascer, se você educá-lo na fé, ele vai dizer: ainda bem, minha mãe e meu pai me trouxeram ao mundo, eu passei 80 anos numa vida pobre, porque eles tiveram muitos filhos, nós nunca fomos à Disney, nós nunca tivemos sequer celular, quanto mais celular do ano, nós estudamos nas piores escolas, escola particular nada, escola ruim que dava dó. Nós comíamos a pior comida que, eu estou aqui exagerando, tá? Exagerando, nós comíamos a pior comida que tinha à disposição, e quantas vezes nós íamos dormir com a barriga roncando de fome? Nós olhávamos vitrines como o cachorro olha, né? Aqueles frangos que ficam rodando, nós olhávamos vitrines assim, querendo comprar aquele tênis tão bonito, e nunca compramos. Mochila para a escola, mochila bonitinha, no meu tempo era Pacalolo, como eu queria essa mochila Pacalolo, nunca tive. Mochila bonitinha, nada menino, quando o livro a gente tinha, carregava na mão,
e colocava no saco quando chovia, para não molhar. Mas quando terminou a minha vida, eu fui para o céu. Eu tive a felicidade sem fim. Qual é a melhor opção? Esta de 80 anos com muita dificuldade, muita provação, muita luta, e depois o céu? Ou eu nunca existi, porque meu pai e minha mãe, porque acreditavam que o bem-estar era mais importante, então disseram, não teremos filhos, porque não queremos que eles tenham dificuldade. E aí eu nunca existi. Percebe? Ou então, meu pai e minha mãe me mataram, para que eu não passasse por dificuldade. Olha que caridade bonita. Para que eu nunca passasse por dificuldade, meus pais me mataram. E aí, eu nunca nasci. Percebe, meus santos, que é falta de fé. Se nós crermos de verdade, meus discípulos, alegrai-vos, exultai de alegria, pois grande é a vossa recompensa, que um dia tereis, pois bem grande é a recompensa que nos céus tereis um dia. Se nós crermos nisso, a nossa atitude muda. Aí você, vamos lá, você é uma moça bonita, você é um rapaz bonito, só que você percebe que a sua sexualidade é toda desregrada, e você quer viver os seus instintos tais quais eles o impulsionam, tais quais eles se manifestam. Então ele tem uma inclinação homossexual, ela também, mas eles dizem, não, mas eu creio numa recompensa bem grande no céu para mim, e eu prefiro passar 80 anos sozinho, nunca vou casar, nunca terei uma companhia afetiva, porque os meus afetos são desregrados, e eu não poderei ter uma companhia, vou viver sozinho, os meus irmãos vão se casar, e vão ter as dificuldades do casamento, tá? Os meus irmãos vão se casar, as minhas irmãs vão se casar, e eles terão filhos, e eu nunca terei filho, e eu nunca vou casar, e eu vou passar a vida inteira lutando contra esses afetos, mas depois eu vou para o céu. A pergunta é, depois eu terei uma alegria bem grande. A pergunta é, valeu a pena? Eu acho que sim. Mas qual é o problema? Nós não cremos mais nisso. De modo que o que nós queremos é o bem-estar neste mundo. Ai de vós ricos, porque já tendes a vossa consolação. Mas é o que nós queremos. Eu quero consolação aqui, porque depois eu não sei se existe. É isso o que muitos dizem, sem dizê-lo de fato, mas as suas atitudes isso dizem. Então precisamos dizer o quê? Meu Deus, eu creio, Senhor, na Tua palavra, mas aumenta a minha fé, porque ela é tão pequena, Senhor, e com quanta facilidade eu me esqueço, e eu vou querer a recompensa neste mundo. Meu Deus, eu estou fazendo a quaresma de São Miguel, e eu estou todos os dias lá rezando com o Padre, me ajuda, Senhor, a trocar os bens do tempo presente pelos bens eternos. É isso, a cada escolha que nós fazemos, quando fazemos por Deus, nós trocamos bens, e às vezes bens muito duvidosos, com muitas aspas, trocamos bens terrenos, consolações terrenas, satisfações terrenas, que são passageiras, já que a figura deste mundo passa, trocamos consolações passageiras pelas consolações eternas, por aquela que nós sabemos que não envelhece, não murcha, nem passa, que será para sempre. Não é esta, porque é infinitamente mais, mas a proporção de 80 e 100 anos de vida neste mundo e a eternidade, não é isso, porque é infinitamente mais. Pense que 100 anos é um passo, e a eternidade seriam milhões de voltas sobre a terra. Então quer dizer, mesmo que você, e sabe qual é o maravilhoso?
Se você apostar todas as suas fichas por Deus neste mundo, Ele já dará a você, neste mundo, alguma consolação. Mesmo em meio às tribulações, mesmo em meio às dificuldades, Ele fará brotar do seu coração a alegria de estar fazendo a coisa certa. Ele dará a você a alegria de se unir a Jesus Cristo crucificado. Mas vamos aqui nessa perspectiva dolorosa. Mesmo você passando 100 anos na dificuldade, na peleja, na luta, na provação, depois você terá a eternidade de uma felicidade que ultrapassa infinitamente todo desejo, toda expectativa e toda aspiração humanas. Então nós precisamos dizer a Deus: meu Deus, eu creio, mas aumentai a minha fé. Aumentai a minha fé, Senhor, porque a minha fé ainda é pequenininha, a minha fé ainda é xoxinha, a minha fé ainda é minguada, é miúda. Por quê? Porque eu com muita facilidade eu volto os olhos para as coisas do mundo e desejo. Eu com muita facilidade eu esqueço que a figura deste mundo passa. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 31, a figura deste mundo passa. A juventude passa. A capacidade de sentir prazer vai passar. A riqueza, mesmo que ela permaneça, um dia nem dela mais você poderá fruir, usufruir. Isto é, e a vida neste mundo passa. Tudo neste mundo passa. Então nós precisamos desta sabedoria e passar esta sabedoria para os nossos filhos. De modo que você tem lá uma renca de filho, uma vida, você nunca vai fazer aquela viagem dos seus sonhos para as Europa. Você nunca vai, porque com a renca de filho daquele não tem como. Você não tem nem dinheiro com quem deixar tanto filho. Quanto mais de juntar dinheiro para fazer aquela viagem. Não dá nem para ser mochileiro na Europa. Vai para... Eu ia dizer uma cidade aqui, mas depois... Vai aqui, para o interior daqui, entendeu? Não vai para canto nenhum. Mas depois você terá o céu, que é infinitamente mais belo do que todas as belezas do mundo criado, porque são aquelas realidades divinas, incriadas, dadas por Deus. Então nós precisamos o quê? Meu Deus, me dá fé, e aí eu educarei os meus filhos nessa fé. Eles crescerão sábios, eles crescerão sabendo de que as realidades sobrenaturais são mais importantes. Mas se eu não vivo isso, os meus filhos também crescerão nessa loucura, esquecendo-se que a figura deste mundo passa e procurando encontrar neste mundo a consolação, de modo que, ai de vós, ricos, porque já tendes neste mundo a vossa consolação. Que Deus, meus santos, nos conceda esta sabedoria, que São Miguel interceda por nós, para que no final desta quaresma nós tenhamos crescido um pouco mais na fé, trocando os bens que passam pelos bens que são eternos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre.